Maybe we can make a deal for it, little... Wake up, Daddy, wake up! Better out than in. Oh, that's diabolical. The lovable lug that showed us you don't. Wonder what Shrek's up to in there. Through the loop, and finally... To spring, summer, or fall, oh, you got to chew it! One love. One. Fergus make a cute, real cute. Shrek, the outhouse is closed. Happily! Ever? After. Ballet. Happy birthday, Nick! A la fiesta! Imagina isso. Você tem uma vida perfeita, uma família que te ama, amigos leais, uma casa que você mesmo construiu com as próprias mãos. Você salvou uma princesa, virou o maior herói de todo o reino e ainda viveu para contar a história. E mesmo assim, algo te incomoda. Uma saudade que você não sabe explicar. Uma vontade idiota de jogar tudo fora, mesmo que seja por um único dia. Parece coisa de louco, né? Mas é exatamente esse o ponto de partida de Shrek, para sempre. O quarto filme da franquia e a época do lançamento, o mais carregado de expectativas e de riscos que a DreamWorks Animation já havia colocado. Numa tela, estamos em 2010, a DreamWorks estava num momento delicado, o primeiro Shrek tinha sido revolucionário em 2001. Menos um filme que sacudiu a animação digital. Virou fenômeno cultural global e ganhou o primeiro Oscar da história na categoria de melhor filme de animação. O segundo, lançado em 2004, foi ainda mais longe. Tornou-se o longa mais lucrativo da DreamWorks até aquele momento. Arrecadou mais de 920 milhões de dólares no mundo inteiro e deixou o público com aquela sensação gostosa de querer mais. Então veio o terceiro, em 2007. O terceiro,
Shrek III foi um problema sério. Os críticos detonaram, o público ficou dividido, e o consenso geral era que a franquia tinha perdido o encanto. Tinha algo diferente, menos a magia dos primeiros filmes, simplesmente não estava mais lá da mesma forma. A sensação de quem saía do cinema era de que a série estava sendo esticada além do limite. E foi exatamente nesse contexto que a DreamWorks anunciou um quarto filme. A reação imediata de boa parte das pessoas foi um misto de ceticismo e cansaço, mas um Shrek? Realmente? Por quê? Só que Shrek para sempre virou uma surpresa. Não uma surpresa perfeita, menos longe disso. O filme chegou às telas em 21 de maio de 2010, com críticas divididas e uma bilheteria de abertura que ficou bem abaixo do esperado pelos executivos do estúdio. Os analistas de mercado projetavam uma estreia de 105 milhões de dólares, só. Nos Estados Unidos, o resultado real foi 70 milhões, uma queda considerável em relação aos filmes anteriores. Os estúdios ficaram na defensiva. A imprensa especializada começou a perguntar se a franquia tinha finalmente perdido o fôlego de vez. E então, o filme começou a rodar, e rodar, e rodar. No total, Shrek para sempre arrecadou 752 milhões de dólares em todo o mundo. Foi o quinto filme mais lucrativo de 2010, menos um ano, que incluiu Toy Story 3, Alice no País das Maravilhas e Harry Potter e as Relíquias da Morte. Parte 1. Num cenário competitivo como esse, um ogro verde de animação ainda conseguia lotar salas de cinema em todos os continentes. Isso diz muito sobre o poder que essa franquia ainda tinha sobre o público. Mas o que realmente torna esse filme interessante não é a bilheteria, é o que ele tem a dizer. Shrek para sempre é, no fundo, uma história sobre ingratidão, sobre aquele momento terrível em que a gente olha para uma vida que construiu com muito esforço e de repente deixa de enxergar o valor nela, sobre desejar o que havia antes, menos antes da família, antes das responsabilidades, antes de um cotidiano que, mesmo bonito, pode parecer sufocante demais. É uma história sobre alguém que quer ser o que era antes e só percebe o tamanho do próprio erro quando já é tarde demais para desfazê-lo. E isso funciona porque é universal. Não tem nada de específico do mundo de fantasia aqui. Todo mundo já teve pelo menos um dia em que pensou: e se eu tivesse tomado um caminho diferente? Todo mundo já olhou para a própria vida e sentiu aquela saudade estranha de uma versão de si mesmo que nem existe mais. Aquela coceira perigosa de imaginar como seria se tivesse feito escolhas diferentes. O que o roteiro faz menos, com inteligência genuína, é usar o universo de Conto de Fadas como metáfora para essa crise. Muito humana. Shrek não está passando por uma crise de fantasia medieval. Ele está passando por uma crise de mal-vida disfarçada de aventura, de animação infantil. E essa camada mais profunda é exatamente o que separa os grandes filmes da DreamWorks dos mediocres. No Brasil, a franquia Shrek sempre teve um carinho especial do público. Shrek para sempre. Estreou aqui com o título oficial de Shrek para sempre. E as salas de cinema, menos inclusive as equipadas com o novo sistema 3D da época, menos ficaram lotadas nas primeiras semanas. Vale lembrar que esse foi o primeiro filme de toda a franquia lançado em Real de Minos 3D IMAX 3D. Nunca antes as orelhas de Shrek tinham sido tão grandes e tão próximas da sua cara. Brincadeiras à parte, a tecnologia 3D em 2010 estava no seu auge. Logo após o sucesso enorme de Avatar, e Shrek para sempre surfou nessa onda. Mas antes de entrar de cabeça na história, tem um contexto importante que precisa ser entendido. Esse filme não chegou do nada. Ele foi o resultado de anos
de planejamento de reescritas, de mudanças de direção e de decisões criativas que facilmente poderiam ter sido diferentes. A produção de Shrek para sempre foi quase tão turbulenta quanto a jornada do próprio Shrek dentro do filme, e os bastidores dessa história são fascinantes. Quando Shrek foi anunciado oficialmente em outubro de 2007, o estúdio usou um nome bem diferente do que conhecemos hoje: Shrek Goes Forth. O título era uma brincadeira com a palavra inglesa forth, que ao mesmo tempo significa ir em frente, e é um trocadilho com forth, que quer dizer quarto. Jeffrey Katzenberg, o CEO da DreamWorks Animation na época, chegou a dizer: Shrek vai lá para fora, para o mundo. Forth, como se o plano fosse um grande épico de descobertas externas, cheio de aventuras em terras desconhecidas. Só que a história que estava sendo desenvolvida era exatamente o oposto disso. Enquanto Katzenberg falava em aventuras épicas, os roteiristas trabalhavam em algo mais íntimo, mais contido, mais parecido com um conto de Natal do que com uma epopeia de fantasia. A referência central do roteiro, que o próprio diretor Mike Mitchell confirmou em várias entrevistas, foi A Felicidade Não Se Compra, o clássico de Frank Capra de 1946. Aquele filme em que James Stewart interpreta um homem completamente desiludido que descobre o quanto a vida ao seu redor seria pior se ele nunca tivesse nascido. É esse esqueleto narrativo que Shrek para sempre usa como espinha dorsal, só que com um ogro verde no lugar de James Stewart, bruxas malvadas no lugar de anjos da guarda, e Rumpelstiltskin no lugar do vilão calculista que manipula tudo, por trás das cortinas. Esse detalhe de inspiração já diz muito sobre a ambição do projeto. A equipe não queria fazer apenas mais um filme de Shrek, queria fazer um filme com peso emocional de verdade. Um filme que funcionasse como conclusão digna para uma jornada que tinha começado quase uma década antes. E por falar em bastidores curiosos, o vilão principal desse filme, Rumpelstiltskin, quase foi dublado por ninguém menos do que Paul McCartney, sim, um dos Beatles. O estúdio tinha uma lista de candidatos para dar voz ao pequeno rei ganancioso, e o nome de McCartney estava nessa lista. Imagina só, um Rumpelstiltskin com voz e sotaque britânico de Sir Paul. O resultado final acabou sendo completamente diferente, e segundo o próprio elenco principal, surpreendente de um jeito muito bom. Mas essa história a gente conta com mais detalhe nas próximas partes. O que importa entender agora é que Shrek para sempre chegou ao cinema carregando um peso triplo. O peso de ser o quarto filme de uma franquia que já havia tropeçado no terceiro ato. O peso de ser apresentado ao público como o capítulo final de uma era. E o peso de ter que superar as expectativas de uma geração inteira que havia crescido assistindo a esses filmes. Spoiler: o filme não resolveu tudo perfeitamente, mas fez algo que poucos esperavam que ele conseguisse. Fez a gente sentir alguma coisa de verdade por um ogro verde, que no papel não deveria mais ter nada novo a oferecer. E isso, francamente, não é pouca coisa. Para entender como Shrek para sempre foi criado, você precisa primeiro entender o estado de espírito que tomou conta da DreamWorks Animation, lá pela metade de 2007. O terceiro filme da franquia tinha acabado de sair. Tinha arrecadado muito dinheiro, quase 800 milhões de dólares no mundo todo, o que, tecnicamente, é um sucesso retumbante para qualquer estúdio. Mas os números não contavam a história completa. Shrek III tinha sido recebido com uma frieza que machucava. Rotten Tomatoes registrou 41% de aprovação da crítica especializada. Os fãs mais antigos saíam das sessões com aquela sensação esvaziada de quem esperava muito e recebeu menos do que merecia. Os blogs de cinema, menos que em 2007, já tinham um peso considerável na formação de opinião, publicavam textos com títulos do tipo Shrek perdeu a alma e a DreamWorks precisa parar
antes que seja tarde demais. Jeffrey Katzenberg, homem que construiu a DreamWorks Animation com a própria determinação e que não tinha o hábito de aceitar derrota facilmente, ouviu essas críticas e tomou uma decisão que na época dividiu opiniões dentro e fora do estúdio. Havia de ter um quarto filme, e esse quarto filme precisaria ser bom o suficiente para apagar o gosto amargo do terceiro. Em outubro de 2007, o anúncio foi feito. O projeto tinha o título de trabalho Shrek Goes Forth. Katzenberg descreveu o filme como uma aventura épica, quase como se Shrek estivesse indo ao mundo externo pela primeira vez. Na época, poucos sabiam que os roteiristas estavam desenvolvendo algo completamente diferente dessa descrição pública. Os responsáveis pelo roteiro foram Ross Klausner e Darren Lemken Klausner. Tinha no currículo o trabalho em Shrek 2, onde participou como escritor adicional, o que lhe dava um entendimento profundo dos personagens e do tom da franquia. Lemke, por sua vez, era uma voz mais nova no processo, menos alguém com uma perspectiva fresca sobre o material. Juntos, eles começaram a trabalhar numa premissa que, à primeira vista, parecia simples, mas carregava uma profundidade que os filmes anteriores raramente tinham alcançado com tanta clareza. Pergunta central que os roteiristas colocaram na mesa foi a seguinte: o que acontece com um herói depois que ele vence? Depois que o dragão foi morto, a princesa foi salva, os vilões foram derrotados e a vida ideal foi conquistada, menos o que sobra? O que faz um herói que já chegou ao topo da montanha e de repente descobre que não sabe mais o que fazer com as mãos? Essa pergunta tinha uma resposta óbvia e honesta. Crise. Crise de identidade. Crise de propósito. E foi justamente isso que eles colocaram no centro do filme. A inspiração narrativa mais clara, aquela que o próprio diretor Mike Mitchell citou abertamente nas entrevistas promocionais do filme. Foi a felicidade não se compra menos em inglês. It's a Wonderful Life, o clássico absoluto de 1946, dirigido por Frank Capra e estrelado por James Stewart. Nesse filme, o personagem de Stewart, George Bailey, chega a um ponto de desespero tão profundo na vida que deseja nunca ter nascido. E aí um anjo aparece para mostrar como o mundo seria diferente e muito pior sem ele. Klausner e Lemke pegaram esse esqueleto emocional e o transplantaram para o universo do pântano de Shrek. Em vez de um anjo, um demônio, com peruca encaracolada e sapatos de fivela. Em vez de uma cidade americana de interior dos anos 40, o reino de muito longe numa linha do tempo, alternativa. Em vez de um homem comum, que sente que a vida passou por ele sem aviso, um ogro verde que sente que a vida que construiu engoliu completamente a identidade que um dia ele teve. Grande sacada da história é que Shrek não está errado em sentir o que sente. Esse é o detalhe que eleva o roteiro acima do esperado. O roteiro não coloca Shrek como ingrato, sem motivo, menos mostra com detalhe como a vida que ele tanto desejou foi, com o tempo, se tornando uma rotina exaustiva e sem espaço para a individualidade. Os filhos bebês gritando ao mesmo tempo. Os turistas aparecendo no pântano para tirar fotos. Os rugidos que ele sempre usou para assustar intrusos virando performance ensaiada para plateias que aplaudem e pedem bis. Shrek foi domesticado pela própria felicidade. E aí aparece Rumpelstiltskin. O desenvolvimento do vilão foi um dos processos mais longos e debatidos de toda a produção. A equipe sabia que precisava de um antagonista que não fosse apenas fisicamente ameaçador menos. Aliás, Rumpelstiltskin é tudo menos imponente, fisicamente menos, mas que fosse psicologicamente perigoso. Alguém que entendesse exatamente onde Shrek estava vulnerável e soubesse usar isso com precisão cirúrgica. Rumpelstiltskin existe nos contos de fadas originais
como um ser que faz acordos maldosos, que pega exatamente o que você mais valoriza, em troca do que você mais deseja no momento de fraqueza. É o personagem perfeito para uma história sobre um protagonista que deseja a coisa errada. Ele não vence na força bruta, menos vence na manipulação. E foi esse perfil que os roteiristas desenvolveram com cuidado. Mas definir quem daria voz a esse personagem foi uma saga à parte. Durante o desenvolvimento, o estúdio testou várias opções. Chegou a circular internamente a ideia de que Paul McCartney poderia dar voz ao personagem. Um fato que o próprio diretor Mike Mitchell mencionou de forma descontraída numa entrevista. Durante a turnê de divulgação do filme, a ideia não avançou. Mas só de imaginar um Rumpelstiltskin com a voz de um dos Beatles já diz muito sobre como a DreamWorks estava pensando em grande para o papel. A solução final veio de um lugar inesperado e muito mais orgânico. Walt Thorne, que era um dos roteiristas storyboard artists da própria DreamWorks, estava sendo usado durante as leituras de tabela como referência de voz para Rumpelstiltskin, uma prática comum nos estúdios de animação. Funcionário interno lê as falas do personagem para ajudar os animadores a entenderem o timing das cenas. Só que a voz que Dornin fez pro personagem era tão específica, tão carregada de personalidade e tão perfeitamente adequada ao papel que a equipe inteira percebeu que a busca havia terminado ali. Mike Mitchell tomou a decisão de manter Dornin no papel. Foi uma escolha que algumas pessoas no estúdio questionaram menos. Afinal, escalar um funcionário interno num papel de vilão principal de uma franquia de 800 milhões de dólares não era exatamente o caminho convencional, mas Mitchell foi firme. E o resultado, como veremos mais adiante, foi um dos aspectos mais elogiados do filme. Enquanto o roteiro era desenvolvido e o elenco era montado. O estúdio também tomou algumas decisões estratégicas sobre como posicionar o filme comercialmente. Uma delas foi a mais impactante para o público. Shrek para sempre seria o primeiro filme da franquia lançado em formato 3D, Real de 3D e IMAX 3D. Isso não era um detalhe menor. Em 2010, o mundo do cinema ainda vivia a ressaca eufórica de Avatar, lançado em dezembro de 2009, que havia redefinido o que a tecnologia 3D era capaz de fazer. Todo estúdio com um lançamento relevante no horizonte estava correndo para garantir que o seu produto chegasse aos cinemas. Nesse formato, a DreamWorks Animation, que já vinha investindo pesado em tecnologia 3D estereoscópica nos seus próximos lançamentos, aproveitou o momento e decidiu que Shrek para sempre não seria apenas adaptado para o 3D de qualquer jeito. Seria filmado desde o início com composição de cenas pensada para o formato. Isso significou revisitar algumas escolhas de câmera, repensar profundidade de campo em determinadas sequências e criar momentos visuais que usassem o 3D de forma que fizesse sentido narrativo, não apenas espetacular. Do lado criativo, outra decisão importante foi a de manter o tom mais sombrio e adulto que o roteiro exigia. Diferente de Shrek III, que muitos na equipe reconheceram internamente como um filme que tentou agradar demais ao público mais jovem e acabou perdendo a complexidade emocional dos dois primeiros filmes. Shrek para sempre foi desenvolvido com a intenção clara de contar uma história madura, o conceito de realidade alternativa, onde Fiona nunca foi salva, onde Burro e Shrek são estranhos, onde o reino de muito longe caiu nas mãos de um tirano mesquinho. Precisava ter peso real para funcionar, e para que esse peso fosse sentido, a produção precisava de muito mais do que um bom roteiro. Precisava de um diretor
com a visão certa para traduzir tudo isso em imagem. Alguém que entendesse o equilíbrio delicado entre a comédia familiar que a franquia exigia e a melancolia genuína que a história pedia. Alguém que nunca havia dirigido um Shrek antes, mas que conhecia de perto a linguagem da DreamWorks. Esse alguém era Mike Mitchell. E a história de como ele chegou até esse projeto é por si só uma das partes mais interessantes de toda essa prodo, o quando a DreamWorks Animation estava montando a equipe criativa de Shrek para sempre. O nome de Mike Mitchell não era exatamente o que os fãs da franquia esperariam ouvir. Ele não era um veterano dos filmes de Shrek anteriores. Não tinha dirigido nenhum dos capítulos que construíram a mitologia do Ogro Verde. Mas tinha algo que, para a produção desse projeto específico, valia muito. Ele sabia trabalhar com equilíbrio entre comédia e emoção. E conhecia de dentro o jeito de funcionar dos grandes estúdios de animação norte-americanos. Mike Mitchell nasceu em 1970 e construiu uma carreira de diretor que passou por terrenos bem diferentes. Antes de chegar à DreamWorks, ele havia dirigido filmes live-action de comédia, incluindo dos Bigelow Mel Rigolo-M, 1999, menos um trabalho comercial, sem pretensões artísticas, mas que demonstrava a sua capacidade de trabalhar dentro de sistemas de estúdio com prazo e orçamento controlados. Depois, em 2005, dirigiu Sky High para a Disney. Um filme de aventura familiar sobre adolescentes com superpoderes que recebeu críticas surpreendentemente positivas para o tipo de produto que era. A crítica notou que Mitchell sabia encontrar coração numa história que facilmente poderia ter ficado no superficial. Esse histórico de encontrar profundidade imaterial, que parece simples, foi exatamente o que pesou na decisão de escalá-lo para Shrek para sempre. A DreamWorks não precisava de um visionário experimental para esse projeto. Precisava de alguém que respeitasse o que já havia sido construído em 3 filmes anteriores, que entendesse o tom específico, que a franquia exigia menos aquela mistura peculiar de humor de paródia, coração genuíno e referências para adultos embutidas numa embalagem infantil, e que fosse capaz de executar uma história emocionalmente exigente, sem deixá-la pesada demais para o público familiar. Mitchell entrou no projeto com uma clareza que a equipe percebeu desde as primeiras reuniões criativas. Ele sabia o que esse filme precisava ser, num tom direto e sem rodeios. Ele descreveu a história como sendo sobre um cara que tem tudo e de repente não consegue mais enxergar o valor de nada. Não era uma descrição de aventura de fantasia. Era a descrição de uma crise humana, de meia vida. E essa leitura completamente desprovida de romantismo sobre o próprio material foi o que deu ao filme sua direção mais honesta. A referência central que Mitchell citou publicamente e repetidamente durante toda a campanha de divulgação do filme foi It's a Wonderful Life, o clássico de Frank Capra. Para Mitchell, aquele filme de 1946, menos com toda a sua melancolia disfarçada de história de Natal, era um modelo emocional perfeito para o que ele queria contar. A estrutura de "E se eu nunca tivesse existido" funcionava de forma quase cirúrgica para o arco de Shrek. Um personagem que passou 3 filmes inteiros lutando para ser aceito, para construir uma vida, para encontrar amor e amizade, e que agora precisava perder tudo isso, mesmo que temporariamente, para aprender a enxergar o que tinha. Só que Mitchell tinha uma preocupação muito específica com essa abordagem. O risco óbvio de usar esse esquema narrativo num filme de animação familiar era cair na armadilha do sentimental fácil, daquelas histórias que manipulam a emoção do espectador com atalhos baratos em vez de construir o sentimento de forma orgânica. Mitchell era muito consciente desse perigo. Ele insistia com a equipe que a tristeza de Shrek precisava ser ganha.
precisava fazer sentido antes de acontecer. O espectador precisava entender, e até concordar um pouco, com a frustração do ogro antes de ver tudo desmoronar. Por isso, a decisão de abrir o filme com uma sequência inteiramente dedicada a mostrar a exaustão cotidiana de Shrek não foi acidental. Aquela série de cenas do início, o aniversário repetitivo dos filhos, o mesmo café da manhã, os mesmos turistas, o mesmo rugido que todo mundo agora fotografa em vez de temer, foi construída com cuidado cirúrgico por Mitchell para plantar no espectador uma compreensão empática antes de qualquer julgamento moral. Você não precisa aprovar o que Shrek vai fazer adiante, mas precisa entender da onde vem o impulso. E Mitchell sabia que se essa fundação não estivesse sólida, toda a estrutura emocional do filme desmoronaria junto. Outro aspecto da visão de Mitchell que marcou o processo criativo foi sua relação com o vilão. Quando ele tomou a decisão, contestada por alguns no estúdio, de manter Wal Dorn como a voz oficial de Rumpelstiltskin, ele explicou a escolha de um jeito que resumia bem sua filosofia criativa. A voz certa não é necessariamente a voz mais famosa, é a voz que o personagem pede. Dorn, que havia criado aquela voz meio histérica, meio ridícula, com uma raiva completamente desproporcional ao físico minúsculo do personagem, tinha capturado algo que nenhum ator de fora conseguia replicar, porque aquela interpretação havia nascido organicamente do próprio processo criativo interno. Mitchell enxergava Rumpelstiltskin não como um vilão poderoso no sentido convencional, mas como um ser mesquinho e ressentido, menos alguém que quer o poder, não por grandiosidade, mas por uma necessidade profunda de ser reconhecido e temido. Era uma chave psicológica bastante específica para um personagem de animação familiar, e Mitchell protegeu essa leitura do começo ao fim da produção. A relação de Mitchell com o elenco principal também foi notavelmente diferente do que os atores estavam acostumados nas gravações dos filmes anteriores. Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy e Antônio Bandeiras já tinham trabalhado em 3 filmes juntos. Eles conheciam aqueles personagens profundamente, às vezes, segundo eles mesmos relataram em entrevistas, com uma intimidade que podia facilmente virar acomodação. Mitchell foi muito direto sobre isso. Ele queria que os atores voltassem a encarar os personagens com olhos frescos, especialmente porque a realidade alternativa apresentada no filme exigia versões diferentes dos personagens que eles, Cameron Diaz, por exemplo, precisava encontrar 2 Fionas completamente distintas. A Fiona do início do filme, a esposa e mãe que Shrek conhece e que vive uma vida de paz razoavelmente acomodada. E a Fiona da linha do tempo, alternativa, menos uma líder guerrilheira endurecida, fisicamente diferente, emocionalmente fechada, que nunca havia sido salva e havia por conta própria se tornado a resistência viva contra a tirania de Rumpelstiltskin. Mitchell passou tempo considerável com Diaz discutindo a psicologia dessa segunda Fiona, porque ela precisava ser convincentemente a mesma pessoa, sem demonstrar nenhum dos traços de suavidade que o amor e a família haviam desenvolvido na versão original. Eddie Murphy enfrentou um desafio diferente. O burro da realidade alternativa não conhece Shrek menos e não tem nenhuma das camadas de afeto e amizade construídas ao longo de 3 filmes. Mitchell queria que Murphy encontrasse um burro que fosse ainda mais frenético e inconsequente do que o usual, porque sem a âncora emocional da amizade com Shrek, aquele personagem ficaria à deriva de uma forma engraçada e um pouco melancólica ao mesmo tempo. É uma performance sutilmente diferente da dos filmes anteriores. E Mitchell foi o arquiteto dessa diferença, do ponto de vista
estilístico. Mitchell trouxe para Shrek para sempre um tom visual mais sombrio e pesado do que qualquer outro filme da franquia. A paleta de cores da realidade alternativa é notavelmente mais fria e dessaturada. As sombras são mais profundas. O reino de muito longe, que nos filmes anteriores era exuberante e quase caricaturalmente colorido, na linha do tempo de Rumpelstiltskin, parece desolado e opressivo. Mitchell trabalhou diretamente com a equipe de arte para garantir que essa diferença visual fosse imediata e instintiva, menos que o espectador sentisse, antes mesmo de processar intelectualmente que esse não era o mundo que conhecia. Há uma influência visual que poucos comentadores notaram, mas que o próprio Mitchell não escondeu. O expressionismo alemão do cinema dos anos 20 e 30, com suas sombras angulosas e paisagens que refletem o estado emocional dos personagens. Os castelos de Rumpelstiltskin têm algo de Dr. Caligari. As ruas do reino, sob o domínio do pequeno tirano, têm uma arquitetura opressora que não existe nos outros filmes da série. É uma influência delicada, aplicada numa animação de família, mas ela tá lá para quem souber olhar o resultado final de tudo isso. Foi um filme que carregava, acima de tudo, a marca de um diretor que tinha uma tese clara sobre o que queria contar e como queria contar. Mitchell não resolveu todos os problemas que a franquia acumulou desde o terceiro filme, mas trouxe de volta algo que havia sumido, a sensação de que havia um adulto na sala criativa que se importava genuinamente com o que aquela história tinha a dizer. E para dar vida a essa história, da forma que Mitchell imaginava, ele precisava de um elenco que estivesse disposto a ir além do conforto de personagens que já conheciam de memória. Como isso aconteceu e quem compôs esse elenco é o que vem a seguir. Tem algo de raro acontecendo quando um elenco chega ao quarto filme de uma franquia e ainda consegue entregar algo que surpreende. A maior parte das franquias de animação sofre de um problema específico na reta final. Os atores já gravaram tantas horas dentro daqueles personagens que a interpretação começa a soar automática. As falas saem certas, o timing de comédia está perfeito, mas falta aquele milímetro de risco, de incerteza que faz uma voz ganhar vida de verdade. Com o elenco principal de Shrek para sempre, esse problema foi enfrentado de forma deliberada, menos e o resultado ficou registrado na tela de um jeito que vale muito a pena analisar. Mike Myers estava na pele de Shrek desde o início. Em 2001, mais de uma década construindo aquele sotaque escocês peculiar, aquelas inflexões de irritação carinhosa, aquele jeito de o ogro suspirar pesado antes de dizer algo que ele preferia não dizer. Myers é um ator que trabalha com camadas. Quem conhece seus outros trabalhos sabe que ele raramente faz personagens simples, mesmo quando o contexto parece exigir simplicidade. E em Shrek para sempre, ele teve pela primeira vez na franquia um material que explorava o lado mais sombrio e vulnerável do personagem, sem pedir desculpas por isso. Shrek do começo desse filme não é o mesmo Shrek dos 3 anteriores. E um personagem que chegou no limite de uma forma muito específica, o limite de quem sempre quis pertencer a algum lugar, finalmente pertenceu, e aí descobriu que pertencer tem um custo que ninguém te avisa antes. Myers trabalhou com Mitchell para encontrar a exaustão genuína desse personagem antes de qualquer trace de amargura. A escolha foi importante porque a amargura torna o personagem antipático e fecha a empatia do espectador. Exaustão, por outro lado, cria identificação. Você pode discordar do que Shrek vai fazer, mas você entende de onde vem o impulso. Há uma cena específica na festa de aniversário dos filhos, quando Shrek tenta fazer o rugido que costumava afastar intrusos do pântano, e todo mundo ao redor começa a rir e a aplaudir como se fosse performance.
em que Myers faz algo muito pequeno na voz. Uma pausa de meio segundo, antes da fala seguinte. Uma pausa que não está no texto, que saiu da interpretação, e que diz mais sobre o estado interno do personagem do que 3 minutos de diálogo conseguiriam dizer. Esse é Myers em modo de concentração total. Cameron Diaz tinha, tecnicamente, o trabalho mais difícil do elenco nesse filme. Não pela quantidade de cenas, Fiona tem menos tempo de tela do que nos filmes anteriores, mas pela exigência de construir 2 versões completamente distintas do mesmo personagem, a Fiona do presente do filme é a esposa e mãe que conhecemos. Amorosa, razoavelmente cansada também, vivendo a mesma rotina com mais graça do que Shrek, mas ainda assim, numa vida que teve que aprender a habitar. A Fiona da realidade alternativa. É outra pessoa, literalmente. Essa versão nunca foi salva, nunca foi amada, nunca descobriu que alguém a escolhia mesmo, conhecendo todos os seus lados. Em vez disso, ela se salvou sozinha. Tornou-se líder da resistência ogra contra a tirania de Rumpelstiltskin. É fisicamente mais forte, emocionalmente mais fechada, e trata Shrek, esse estranho ogro que aparece no acampamento afirmando que ela é a mulher da vida dele, menos com uma combinação de desconfiança e impaciência completamente justificável. O que Diaz fez com essa versão do personagem foi recusar a armadilha do romantismo fácil. Essa Fiona não derrete rapidamente, não reconhece Shrek de imediato numa camada emocional mais profunda. Ela é pragmática, dura e carregada de uma solidão que nunca foi nomeada porque nunca foi comparada com uma alternativa melhor. É uma performance contida e precisa menos. E Diaz entregou isso com uma consistência que dá ao filme um dos seus pontos emocionais mais altos. Eddie Murphy e Antônio Bandeiras funcionam nesse filme de maneira diferente dos filmes anteriores. Nos 3 primeiros Shreks, Burro e o Gato de Botas são parceiros estabelecidos. O trio de protagonistas tem uma dinâmica de amizade com anos de história e entendimento mútuo. Em Shrek, para sempre. Essa dinâmica precisa ser construída do zero dentro do universo alternativo. O burro da linha do tempo de Rumpelstiltskin não conhece Shrek, nunca foi seu parceiro, nunca caminhou do lado dele por nada. Murphy aproveitou isso de um jeito completamente inesperado. O burro alternativo é mais frenético, mais impulsivo, menos filtrado do que o que conhecemos, porque sem a âncora da amizade com Shrek, não há nenhuma razão para o personagem ter desenvolvido aquela camada de cuidado e lealdade que marca o burro dos outros filmes. É um burro que existe no caos puro, e Murphy jogou isso ao máximo, entregando algumas das cenas mais engraçadas do filme justamente por esse motivo. Antônio Bandeiras teve uma das tarefas mais deliciosas. Um gato de botas que, ao contrário do burro, não está com Shrek na resistência, mas que se tornou menos numa das piadas mais criativas do roteiro. Menos completamente sedentário, mimado e gordo. Sem aventura, sem o propósito, sem um amigo que sempre o chamava para a próxima missão. Impossível. O gato de botas da realidade alternativa virou um animal de estimação doméstico que come sem parar e mal consegue se mover. É uma piada longa que Bandeiras sustenta com timing impecável e que funciona ao mesmo tempo como comédia pura e como comentário sobre o que acontece com o espírito guerreiro, quando o mundo ao redor não precisa mais do seu heroísmo. E aí, Tane, Rumpelstiltskin, Waldorn. Já falamos sobre como ele chegou ao papel menos a história do artista interno, que estava fazendo a leitura de referência e acabou ficando com o personagem. Mas o que Dorn entregou na interpretação vai muito além de uma curiosidade de bastidor. Rumpelstiltskin nas mãos de Dorn é uma criação genuinamente original. A voz tem uma qualidade de falsete histérico que combina perfeita e ironicamente com o tamanho físico minúsculo
do personagem. Ele grita quando deveria sussurrar. Sussurra quando a raiva exigiria um grito. E tem acessos de fúria completamente desproporcionais que são ao mesmo tempo cômicos e levemente perturbadores, que Dorney entendeu sobre o personagem menos e que Mitchell corretamente identificou desde o início. É que Rumpelstiltskin é movido por ressentimento, não por ambição no sentido grandioso dos grandes vilões clássicos, por ressentimento específico e mesquinho. Ele queria o reino de muito longe. Estava a um segundo de consegui-lo quando tudo desmoronou porque Fiona foi salva por Shrek. Esse detalhe, essa proximidade com o que ele mais queria e a perda estúpida, no último instante, é o combustível de toda a vilania do personagem. Dorn carrega essa mágoa de fundo em cada fala, e isso dá ao vilão uma dimensão psicológica que poucos antagonistas de filmes de animação conseguem sustentar. O elenco de suporte trouxe nomes de peso para papéis menores, mas bem construídos. Jon Hamm, menos que em 2010, estava no auge da fama com Mad Men, menos emprestou sua voz para Brogan, um dos ogros da resistência liderada por Fiona no mundo alternativo. Craig Robinson, comediante de presença enorme, deu voz a outro ogro da resistência chamado Cookie. A inclusão desses nomes em papéis secundários demonstrava tanto o prestígio que a franquia ainda carregava, quanto a intenção da DreamWorks de preencher cada canto do filme com personalidade. Tem uma dinâmica importante no elenco desse filme que merece atenção. A relação entre os 4 protagonistas principais mudou de tom ao longo dos filmes, e em Shrek para sempre ela chega, num ponto de amadurecimento que nenhum dos outros capítulos havia alcançado da mesma forma. Nos primeiros filmes, Shrek e Fiona estavam descobrindo um ao outro. No segundo e terceiro, estavam negociando a vida em família e as pressões externas. No quarto, estão lidando com algo que só aparece quando a descoberta já acabou, e as negociações se tornaram rotina. A possibilidade de que o amor que construíram, mesmo sendo real, possa ser invisível quando a gente está perto demais para enxergá-lo. Mears e Diaz carregaram esse peso com uma maturidade que só é possível quando 2 atores passaram tempo suficiente dentro de uma relação mesmo que seja uma relação fictícia, entre um ogro e uma princesa ogra menos, para entender onde ela pode doer de verdade. O elenco de Shrek para sempre. Portanto, não é apenas uma coleção de vozes talentosas encaixadas em personagens conhecidos. É um grupo de artistas que, com orientação precisa de Mitchell, encontrou camadas novas em material que facilmente poderia ter soado repetido. E para dar suporte a essas performances, a equipe de produção construiu um mundo visualmente mais complexo e tecnicamente mais ousado do que qualquer coisa que a franquia havia tentado antes. Existe uma diferença enorme entre o Shrek, que apareceu nas telas em 2000 e o Shrek de 2010. Não estamos falando só do personagem e da história menos. Estamos falando do que a tecnologia era capaz de fazer com o rosto animado, uma paisagem digital, uma gota de chuva caindo num pântano de madrugada. O primeiro filme da franquia foi considerado revolucionário para os padrões de animação computadorizada da época. 9 anos depois, o que a DreamWorks Animation foi capaz de colocar em Shrek para sempre representa um salto técnico que poucos espectadores percebem conscientemente, mas que todo mundo sente de alguma forma enquanto assiste a produção. O The Shrek para sempre aconteceu nos estúdios da DreamWorks Animation em Redwood City, na Califórnia, o mesmo complexo que havia abrigado os outros filmes da franquia. Mas o ambiente de trabalho em 2008 e 2009, quando a produção estava em pleno andamento, era bem diferente do que havia sido durante os primeiros Shreks. A empresa havia crescido exponencialmente. Os pipelines de animação tinham sido reformulados múltiplas vezes. As ferramentas que os animadores usavam
para construir personagens, iluminar cenas e simular tecidos, cabelos e água tinham evoluído a um nível que tornava os processos do primeiro filme quase irreconhecíveis para o espectador médio. Talvez o maior símbolo visível dessa evolução técnica seja o próprio rosto de Shrek no primeiro filme. O ogro verde era impressionante para os padrões da época, mas a pele dele tinha uma textura que hoje parece claramente artificial, uma suavidade de borracha que a tecnologia do começo dos anos 2000 simplesmente não conseguia superar. Em Shrek para sempre, a pele do personagem tem poros, imperfeições, variações de tonalidade que mudam conforme a iluminação da cena. Quando ele está com raiva e o rosto fica vermelho por baixo do verde, essa mudança de circulação sanguínea aparece de forma orgânica. É um detalhe minúsculo e completamente transformador. A equipe responsável pelo departamento visual do filme foi desafiada por Mike Mitchell com uma tarefa muito específica: criar dois mundos que fossem imediatamente distinguíveis um do outro, não apenas em termos de narrativa, mas na própria linguagem visual. O mundo real de Shrek menos o pântano, o castelo, o reino de muito longe que conhecemos, precisava ter uma paleta que comunicasse normalidade e pertencimento. Cores quentes, iluminação natural, uma sensação de que aquele lugar foi habitado com amor ao longo do tempo. O mundo alternativo, o reino de Rumpelstiltskin, precisava ser o oposto disso em tudo. A equipe de arte trabalhou durante meses, refinando a paleta do mundo alternativo para que ela fosse instintivamente desconfortável. Não de forma exagerada ou óbvia demais, mas de um jeito que agisse no inconsciente do espectador. Azuis mais frios, sombras mais profundas. Uma arquitetura que favorecia ângulos agudos, onde o mundo de Shrek tinha curvas e arredondamentos. Essa escolha visual foi diretamente inspirada pelo expressionismo alemão dos anos 20, com sua tradição de usar a geometria do ambiente para refletir o estado psicológico dos personagens. Uma referência que Mitchell havia mencionado explicitamente nas reuniões criativas com o departamento de arte. O castelo de Rumpelstiltskin, em particular, é um trabalho de design notável. Ele é simultaneamente ridículo, porque tudo que cerca o pequeno vilão tem uma qualidade levemente absurda que combina com sua personalidade e genuinamente ameaçador. Os corredores são compridos demais, as janelas são altas demais. Há algo de opressivo na proporção de cada ambiente, como se o próprio espaço dissesse ao visitante que ele não pertence ali. A equipe de animação levou esse conceito ao nível dos detalhes de textura. As pedras das paredes do castelo de Rumpelstiltskin têm um acabamento mais áspero, mais irregular do que qualquer superfície do mundo real de Shrek. E então tem o 3D. Shrek para sempre foi o primeiro filme da Franco. Ia inteiramente concebido para o formato tridimensional. Isso não era um acréscimo de pós-produção. Era uma decisão de produção que afetou cada estágio do processo criativo, do storyboard à animação final. A DreamWorks Animation tinha investido pesado no desenvolvimento de suas capacidades de produção estereoscópica. E esse filme foi um dos primeiros grandes testes públicos desse investimento em larga escala. O momento não poderia ser mais estratégico. Avatar, de James Cameron, havia estreado em dezembro de 2009 e redefinido o que o público esperava de uma experiência cinematográfica em 3D. As salas equipadas com o sistema Real-D estavam espalhadas por todos os países relevantes para a bilheteria global. O IMAX 3D estava em expansão acelerada. A DreamWorks sabia que Shrek para sempre chegaria às telas, num contexto em que o 3D não era mais novidade exótica, menos era expectativa. A equipe de Mitchell trabalhou com os especialistas em estereoscopia do estúdio para garantir que o 3D do
filme não fosse usado apenas de forma espetacular, menos aquele truque de mandar objetos voar em direção à câmera para arrancar sustos e aplausos da plateia, mas também de forma narrativa. Há sequências no filme em que a profundidade do 3D é usada para criar uma sensação de isolamento. Shrek aparece em primeiro plano, enquanto o mundo ao redor dele recua para um segundo plano distante, criando visualmente a mesma sensação de desconexão que o personagem sente internamente. É uma escolha sutil e eficaz, que demonstra como a tecnologia pode servir à história quando é usada com intenção. A música do filme foi composta por Harry Gregson Williams, que havia assinado as trilhas sonoras dos 2 filmes anteriores da franquia. Gregson Williams é um compositor britânico com um currículo imenso em Hollywood. Trabalhou em filmes como Bridget Jones's Diary, as sagas de Metal Gear, Salad para videogames e dezenas de outras produções de alto perfil. Para Shrek para Sempre, ele precisava fazer algo delicado, manter a continuidade sonora com o que havia sido estabelecido nos filmes anteriores, ao mesmo tempo em que introduzia uma paleta musical mais escura e melancólica para o mundo alternativo. The Rumpelstiltskin. A solução foi trabalhar com versões distorcidas e fragmentadas de temas musicais já conhecidos da franquia. No mundo alternativo, quando o espectador ouve algo que reconhece da trilogia anterior, ele não ouve exatamente a mesma coisa, ouve uma versão dissonante, com o mesmo esqueleto melódico, mas com harmonias que soam erradas. É um truque composicional que comunica de forma completamente não verbal que esse mundo é quase o que você conhece, mas não é, que algo fundamental está fora do lugar. Gregson Williams aplicou essa técnica com consistência ao longo de toda a trilha do mundo alternativo e ela funciona de forma eficaz, mesmo para espectadores que não têm nenhum treinamento musical nos bastidores. A produção também enfrentou o desafio logístico de coordenar um elenco de vozes que não gravava junto. Essa é uma realidade da animação que o público raramente pensa. Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy e Antônio Bandeiras não estavam numa sala juntos interpretando suas cenas. Cada um gravava separadamente, em sessões individuais, trabalhando com o diretor ou com um supervisor de gravação. A sincronia entre as vozes dos personagens é um trabalho de edição e de ajuste de timing que acontece no pós-produção. Não num estúdio de som com os 4 presentes ao mesmo tempo. Isso cria um desafio específico para o diretor, como garantir que as performances de atores que nunca se viram no processo de gravação se comuniquem de forma orgânica na tela. Mitchell resolveu parte desse problema sendo muito específico nas sessões de gravação sobre o estado emocional e o ritmo de cada cena, dando a cada ator o contexto do que o outro personagem estaria fazendo ou sentindo naquele momento, mesmo que esse outro ator já tivesse gravado sua parte semanas antes ou ainda fosse grave lá semanas depois. Há um dado de produção que ilustra bem a escala do projeto. A equipe de animação trabalhou por mais de 2 anos no filme. Antes do lançamento, cada segundo de animação em Shrek para Sempre representa centenas de horas de trabalho de animadores, artistas de iluminação, especialistas em simulação de tecidos e cabelos, e toda uma cadeia de profissionais que o espectador nunca vê nos créditos, mas cujo trabalho está presente em cada quadro. O orçamento final de $165 milhões reflete não apenas os salários do elenco de vozes e da equipe criativa de topo, reflete essa infraestrutura técnica enorme que tornava possível criar mundos como aqueles. Com tudo isso construído, o roteiro, a direção, as vozes, a tecnologia, os mundos visuais, o resultado final chegou às telas em maio de 2010. E a história que esse aparato todo foi criado para contar começa, como mencionamos antes,
com um ogro no limite de uma vida que ele mesmo desejou e construiu. Chegou a hora de entrar de cabeça nessa história. O filme começa com um prólogo que é, ao mesmo tempo, uma piada e uma peça essencial do quebra-cabeça narrativo. Vemos uma cena que acontece antes de qualquer coisa que já assistimos nos outros filmes da franquia. O rei Harold e a rainha Lilian estão sentados numa mesa diante de um contrato enorme. Caneta na M, o prestes a assinar. Do outro lado da mesa está Rumpelstiltskin, menos pequeno, agitado, com aquele sorriso de quem está prestes a conseguir exatamente o que sempre quis. O acordo é simples. Eles assinam o reino de muito, muito longe para ele, e ele quebra a maldição, que mantém Fiona presa na forma de ogra toda a noite. Os pais de Fiona estão desesperados. Estão prontos para dar tudo o que têm. A caneta encosta no papel. E aí chega um mensageiro. Fiona foi salva. Um ogro chamado Shrek quebrou a maldição, com um beijo de amor verdadeiro. O contrato não vale mais nada. Rumpelstiltskin fica em fúria absoluta, rasgando o papel, gritando sozinho, enquanto os reis abandonam a sala com sorrisos de alívio. Ele perdeu tudo num segundo, por causa de um ogro que ele nunca havia nem ouvido falar. Esse prólogo de menos de 2 minutos planta a semente de toda a vilania do filme com uma economia narrativa impressionante. Rumpelstiltskin não é um ser malévolo por natureza abstrata. Ele tem uma mágoa específica, um rancor datado, um nome e um rosto, para culpar pela maior perda da sua vida. Quando Shrek aparecer na porta dele pedindo um acordo, Rumpelstiltskin vai ter em mãos a vingança que esperava sem saber que estava esperando. O filme, então, pula para o presente. E o presente de Shrek é o seguinte: caos doméstico, organizado, repetitivo e exaustivo. Os trigêmeos, Felícia, Farquaad e Fergus, estão prestes a fazer 1 ano de idade. O pântano, que antes era um refúgio solitário e silencioso, agora tem vagão de turismo passando toda manhã. As pessoas tiram fotos do ogro, gritam, faça o rugido, e quando Shrek ruge, em vez de fugir apavoradas, aplaudem como se estivessem vendo um show folclórico. Essa sequência do começo do filme é construída de forma que cada cena repete a anterior com pequenas variações. O mesmo café da manhã, o mesmo carrossel de bebês acordando, a mesma lista de afazeres que nunca diminui menos, criando no espectador aquela leve tontura de quem está vivendo no piloto automático junto com o personagem. Na festa de aniversário dos filhos, a coisa chega ao ápice. Tem um menino chamado Butterpants que não larga Shrek, exigindo que o ogro faça o rugido especial. Shrek tenta de novo, tenta uma terceira vez, enquanto uma fila de convidados espera por autógrafo e foto. E aí, algo quebra. Num surto de raiva acumulada que não tem nada de dramático e tudo de humano, Shrek explode na festa, assusta os convidados, constrange Fiona e vai embora, batendo a porta menos metaforicamente, claro, porque pântano não tem. Porta é nesse estado de agitação, com a raiva quente e o julgamento frio, que Shrek encontra Rumpelstiltskin. Numa estrada deserta, à noite, o pequeno homenzinho aparece com sua carruagem e aquele sorriso de vendedor, que esconde tudo. A proposta é sedutora na sua simplicidade. Rumpelstiltskin oferece a Shrek um dia inteiro para ser ogro de verdade, de novo. Um único dia de liberdade total, de rugidos que assustam, de pântano sem turistas, de identidade recuperada. Troca. Shrek só precisa ceder um dia da sua própria vida, menos um dia da infância. Algum dia que ele nem vai sentir falta, porque provavelmente nem lembra. Shrek assina sem ler o contrato inteiro. E esse detalhe, a pressa, o descuido, a vontade tão grande que anestesia o senso crítico, é o coração do filme. Não é estupidez, é desejo. E desejo, quando tá grande o suficiente, faz a gente assinar qualquer coisa.
O dia começa maravilhosamente. Shrek acorda num pântano silencioso. Não tem bebês, não tem turistas, não tem ninguém pedindo rugido. Ele ruge para o horizonte e os pássaros fogem em pânico. Ele se joga na lama com uma liberdade que não sentia há anos. Por alguns minutos, o filme respira junto com ele, numa leveza que quase convence o espectador de que talvez a escolha não tenha sido tão errada assim. Mas aí chegam as bruxas. Uma frota de bruxas invasoras varre o pântano e captura Shrek numa rede. E quando ele é levado até o castelo de muito longe, menos aquele castelo que deveria ser familiar, que ele já visitou tantas vezes, o que encontra é completamente reconhecível. O lugar está dominado por Rumpelstiltskin, que se instala no trono com toda a pompa de quem esperou por esse momento por anos. O reino está tomado por um clima de opressão e medo. Os ogros são caçados. A população vive sob toque de recolher. E ninguém menos, absolutamente ninguém menos sabe quem é Shrek. É aqui que o contrato revela sua letra miúda mais cruel. O dia que Rumpelstiltskin escolheu tirar de Shrek não foi qualquer dia de infância esquecível. Foi o dia em que Shrek nasceu. Nessa linha do tempo, Shrek nunca existiu. E, pior, Rick nunca existiu. Nunca salvou Fiona. Nunca frustrou o plano de Rumpelstiltskin. Nunca se casou. Nunca teve filhos. Ao final daquele único dia que o contrato garante, Shrek vai simplesmente deixar de existir para sempre, apagado como se nunca tivesse sido real. A única saída está escrita numa cláusula que Rumpelstiltskin deliberadamente escondeu no meio do contrato. Um beijo de amor verdadeiro pode quebrar qualquer acordo. Se Fiona menos a Fiona dessa linha do tempo. Não a que ele conhece, o beijar com amor verdadeiro, antes do amanhecer tudo se desfaz. O mundo volta ao normal. Shrek foge do castelo e começa a procurar Fiona. Ele sabe onde ela deve estar. Ou deveria estar, mas o castelo está abandonado. O quarto da torre onde ela foi mantida por tantos anos está vazio e empoeirado. Então surge uma pista que o leva para longe do reino. Há um acampamento nos pântanos, uma resistência organizada de ogros que luta contra Rumpelstiltskin. E quem lidera essa resistência é Fiona. A primeira vez que Shrek vê essa versão de Fiona, a câmera demora um segundo a mais do que o necessário no seu rosto. Ela está num treinamento de combate, dando ordens, forte e completamente no comando. Não tem nada da leveza que Shrek conhece. Mas ela e Myers faz algo muito específico nesse momento com a voz menos uma mistura de alívio e de um medo novo. O medo de que talvez o amor que ele sente não seja suficiente para atravessar a distância entre o homem que ele é nessa linha do tempo e a mulher que ela se tornou. O encontro não vai bem. Fiona não conhece Shrek. Ele é mais um ogro num grupo de ogros, num acampamento de resistência que já tem ogros suficientes para lidar. Quando ele tenta explicar, quando diz que ela é sua esposa, que eles têm filhos, que existe um mundo onde tudo isso é real, ela olha para ele com aquela frieza de quem ouviu muita coisa, desesperada de muitas bocas, e aprendeu a não confiar em nenhuma. O burro, nessa linha do tempo, também está no acampamento. Mas não há nada entre ele e Shrek, além da estranheza de dois desconhecidos que, por alguma razão, parecem se reconhecer num nível que nenhum dos dois consegue nomear. Murphy jogou essa tensão de familiaridade sem memória de uma forma que é simultaneamente cômica e tocante. O burro circula ao redor de Shrek, como se sentisse que deveria gostar dele sem entender por quê. E essa desorientação gentil é uma das notas emocionais mais delicadas do filme. Tenta encontrar Rumpelstiltskin para renegociar o acordo. Tenta convencer Fiona de que ele diz a verdade. Tenta reunir um time de ogros que possa enfrentar a tirania instalada no castelo. Mas o relógio
tá correndo. Cada cena que passa é uma cena a menos antes do amanhecer. E quanto mais Shrek luta, mais clara fica a crueldade específica da armadilha em que ele caiu. Ele perdeu não apenas sua vida, mas a possibilidade que qualquer um ao seu redor se lembre de tê-la dividido com ele. É uma situação de solidão radical. E o roteiro a usa com uma honestidade que poucos esperavam de um quarto capítulo de franquia de animação. Porque Shrek para sempre, no fundo, não está perguntando se você consegue recuperar o que perdeu. Está perguntando se você consegue enxergar o valor do que tem. Antes de precisar perder clue para aprender, essa pergunta vai encontrar sua resposta. Mais dura e mais bonita no ato final do filme. O terceiro ato de Shrek para sempre começa com uma constatação dolorosa e um plano desesperado. Shrek percebe que não consegue simplesmente convencer Fiona a amá-lo com palavras. Ela não tem memória do que eles viveram juntos, porque essa memória, nessa linha do tempo, nunca existiu. O amor que ela sente no mundo real foi construído ao longo de tempo, de aventuras compartilhadas, de lutas lado a lado, de noites de conversa no pântano sob as estrelas. Aqui, nada disso aconteceu, e Shrek tem menos de um dia para criar do zero o que no mundo real levou anos para crescer n quanto. Isso Rumpelstiltskin está celebrando. Ele sabe exatamente o que está acontecendo. Sabe da cláusula do beijo, de amor verdadeiro, porque foi ele quem a colocou no contrato, não por generosidade, mas por confiança absoluta na própria estratégia. Ele calculou que Shrek nunca conseguiria o beijo. Calculou que a Fiona dessa linha do tempo, endurecida, desconfiada e completamente alheia a qualquer história anterior com aquele ogro, jamais desenvolveria sentimentos genuínos por um estranho. Em menos de um dia, é um vilão que vence não pela força, mas pela aritmética fria da situação. E, por um bom tempo, a aritmética parece estar do lado dele. O plano que Shrek monta com os ogros da resistência é audacioso, na proporção direta do desespero. A ideia é atacar o palácio de Rumpelstiltskin, libertar os ogros que estão presos lá dentro e criar o caos suficiente para que Shrek consiga ficar perto de Fiona e encontrar o momento certo. Não é um plano elegante. É o plano de alguém que está com um relógio na mão e poucas peças no tabuleiro. A preparação para o ataque traz de volta o gato de botas numa das sequências mais bem construídas do filme do ponto de vista cômico e emocional ao mesmo tempo. O gato que Shrek encontra nessa linha do tempo está completamente irreconhecível. Gordo, sedentário, vivendo como animal de estimação doméstico confortável na casa de uma bruxa. Quando Shrek vai buscá-lo para a batalha, o gato está deitado numa almofada de veludo, rodeado de brinquedos de gato e se recusando categoricamente a se mover. Bandeiras entrega essa cena com um timing que é pura comédia física menos, mas há uma camada por baixo do riso. Esse é o gato de botas sem propósito, sem missão, sem amigo que o chame para a próxima aventura. E esse vazio, mesmo embrulhado em gordura e preguiça, tem um peso real. Quando o gato decide ajudar, não por obrigação, não por lealdade estabelecida, mas porque alguma coisa instintiva nele responde à chamada. Menos ele encontra gradualmente a versão guerreira de si, mesmo que conhecemos dos outros filmes. É um arco em miniatura que o terceiro ato entrega com eficiência. A ideia de que a identidade não some, apenas hiberna. Quando o ambiente não a convoca, o ataque ao palácio é a sequência de ação mais elaborada do filme. Ogros escalando, muros, bruxas, invasoras sobrevoando as torres. Rumpelstiltskin gritando ordens histéricas para seus capangas enquanto a estrutura inteira começa a desmoronar ao redor dele. Mitchell dirigiu essas cenas com uma energia caótica deliberada. Menos
tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Todos os planos estão desmoronando simultaneamente. E no meio desse caos, dois personagens precisam encontrar um ao outro e criar algo que normalmente leva uma vida inteira para existir. Mas o palácio tem uma carta na manga que Shrek não havia considerado. A Dragoa. No mundo real, a Dragoa é companheira de Burro, mãe dos Dronkeis, parte da família estendida de Shrek, nessa linha do tempo. Ela está sob o controle de Rumpelstiltskin, menos acorrentada, domesticada como arma, completamente privada da liberdade, que no mundo real ela conquistou ao lado dos protagonistas. Quando a Dragoa é solta contra os invasores, a batalha muda completamente de escala. Shrek é capturado. Fiona também. Rumpelstiltskin, num momento de triunfo que é ao mesmo tempo ridículo e genuinamente sombrio, apresenta os dois capturados para a corte enquanto o relógio avança inexorável em direção ao amanhecer. É aqui que o filme coloca sua aposta mais alta. Shrek, algemado e derrotado, começa a se dissipar. A mágica do contrato está se cumprindo menos. Conforme a madrugada avança para o alvorecer, a existência de Shrek vai literalmente se apagando. As mãos ficam transparentes, os contornos do corpo perdem definição. Ele está sumindo do mundo em tempo real e Fiona vê isso acontecer. Esse é o momento mais delicadamente escrito do filme. Ymir e Dias entregam Minot com uma contenção que surpreende. Fiona não está apaixonada por Shrek nesse ponto, não da forma que o Shrek do mundo real conhece, mas passou o dia ao lado dele. Viu o desespero genuíno de alguém que luta para recuperar algo que perdeu. Viu um ogro que, diferente de qualquer outro que ela já conheceu, parecia carregado de uma saudade de uma vida melhor que ele. Não conseguia nem nomear direito. Há algo nisso que ela reconhece, mesmo sem saber o que, porque essa saudade é exatamente o que a Fiona da realidade alternativa sente todo dia, sem ter referência de que é possível algo além do que ela tem. Shrek, desaparecendo, faz uma coisa que nenhuma estratégia ou plano poderia ter programado. Ele para de lutar pela saída e começa a falar com ela. Não sobre o contrato, não sobre o beijo que precisa acontecer. Sobre ela. Sobre quem ela é no mundo que ele conhece. Sobre os filhos que eles têm juntos. Sobre o pântano ao amanhecer. Sobre detalhes tão específicos e tão carregados de afeto que é impossível inventá-los. Você só sabe essas coisas sobre uma pessoa se passou tempo real com ela. Tempo de verdade, tempo que importa. E conforme ele fala, Fiona reconhece. Não a história, mas o sentimento. A textura emocional de alguém que a vê de verdade. Ela o beija quando ele já está quase completamente transparente. O momento é construído com uma urgência que faz o espectador prender a respiração e então, por um instante, nada acontece. O beijo chegou tarde demais. Shrek some completamente. O silêncio que se segue tem 2 ou 3 segundos de duração que parecem muito mais longos do que são. E então tudo volta. O mundo se reconstrói em reverso. Menos as cenas da realidade alternativa se desfazem numa cascata visual. O reino de Rumpelstiltskin se dissolve, a Dragoa se liberta das correntes. O pequeno tirano perde o poder instantaneamente. E Shrek acorda, na festa de aniversário dos filhos. No mesmo momento em que o caos havia começado, antes do encontro com Rumpelstiltskin, o Butterpunch ainda está na frente, dele pedindo o rugido. A festa ainda está acontecendo. Fiona ainda está ali, olhando para ele com a mistura de preocupação e exasperação de uma mulher que conhece o marido bem o suficiente para saber quando ele está no limite. O que Myers faz nesse retorno é extraordinário em termos de economia emocional. Shrek não faz um discurso, não explica o que aconteceu. Ele simplesmente olha ao redor com os olhos de alguém que acabou de perder tudo
e de repente tem de volta menos e que sabe, agora de um jeito que o conhecimento intelectual nunca poderia ter ensinado. O quanto cada detalhe daquilo vale. Abra os filhos com uma força que o surpreende. Abraça burro com a intensidade de quem passou um dia inteiro sem o melhor amigo e sentiu o peso da ausência. Abraça Fiona por último e mais longamente, e o beijo que ele dá nela tem um peso completamente diferente de qualquer outro beijo que aconteceu antes nessa franquia. É o beijo de alguém que sabe o que tinha, que perdeu e que teve a sorte rara de recuperar. A cena final do filme tem um toque de humor perfeito que Mitchell e a equipe de roteiro escolheram com inteligência. Butter Punches ainda está lá, ainda pedindo o rugido. E dessa vez, Shrek ruge. Não como performance, não para uma plateia que vai aplaudir. Ruge porque querem, porque ogro, porque isso é quem ele é e isso tá bem. Butter Punches foge em pânico. E Shrek ri. É uma risada pequena, mas é talvez a cena mais honesta do filme inteiro, porque não é a risada de um herói que venceu um vilão. É a risada de alguém que finalmente parou de lutar contra a própria vida e decidiu simplesmente vivê-la Rumpelstiltskin, privado de todos os seus poderes e de toda a sua pomposa tirania. Termina o filme capturado e humilhado, transformado em rã por uma das bruxas que serviam a ele, numa reviravolta poética para um personagem que passava o tempo todo transformando outras pessoas. Até aí, o Karma tem senso de humor, o que esse arco narrativo completo representa tematicamente, e o que ele diz sobre o universo mais amplo dos contos de fadas que Shrek sempre habitou é o assunto da próxima parte. Existe uma razão pela qual Shrek para sempre funciona de forma diferente dos outros filmes da franquia, mesmo para quem não consegue nomear exatamente o que é. Não é a animação mais impressionante. Tecnicamente, sim, é o mais avançado dos 4. Não é o mais engraçado. O primeiro e o segundo ainda ganham nesse quesito sem esforço. Não é o mais ousado em termos de aventura. O que esse filme tem de diferente é que ele está fundamentalmente falando sobre algo que dói de verdade nas pessoas adultas que estão assistindo com os filhos no colo. E essa camada existe com uma consistência que não aparece por acidente, foi construída com intenção. De cena em cena do primeiro minuto ao último, o tema central de Shrek para sempre é a ingratidão involuntária. E é importante marcar essa palavra involuntária, porque ela muda tudo. Shrek não é um personagem mal-agradecido no sentido clássico. Não é alguém que recebeu muito e deliberadamente escolhe não reconhecer o valor do que tem. É algo mais sutil e mais honesto do que isso. Ele é alguém que foi feliz por tanto tempo, de forma tão consistente que a felicidade se tornou invisível. Virou fundo, virou ruído, branco, virou o normal. E o normal, como qualquer psicólogo diria, é a coisa que o cérebro humano para de registrar primeiro. Isso é um mecanismo de adaptação, completamente documentado no comportamento humano. A gente se acostuma com o bem da mesma forma que se acostuma com qualquer outra constante da vida. O apartamento que você amava quando se mudou, que cheirava a novidade e parecia enorme de possibilidade. 3 anos depois, é só o lugar onde você guarda as coisas e dorme. A pessoa que um dia te fazia gaguejar de nervosismo, 10 anos depois, é a pessoa com quem você discute sobre quem vai lavar a louça. Não é falta de amor, é a adaptação. É o custo da continuidade. E Shrek para sempre é o primeiro e único filme da franquia que tem coragem de falar sobre isso diretamente. Pântano, como símbolo, merece uma atenção específica. Nos filmes anteriores, o pântano de Shrek funciona como seu território, o espaço que define quem ele é, o lugar que ele defende contra o mundo. É onde ele estava antes de ser perturbado, onde sempre quer voltar, onde se sente mais ele mesmo. A ironia de Shrek para sempre
é que o pântano ainda existe no mundo real de Shrek menos. Só que agora tá cheio de gente. Turistas, visitantes, admiradores, as crianças, os amigos. O espaço que representava a solidão protetora agora representa conexão constante. E Shrek, paradoxalmente, se sente mais sozinho dentro desse pântano cheio de pessoas que o amam do que jamais se sentiu no pântano vazio de antes. Isso é uma afirmação muito adulta sobre o que a solidão realmente é. Ela não é a ausência de pessoas, pode ser exatamente a presença delas de uma forma que você não sabe mais como habitar. E o roteiro usa o espaço físico do pântano para dizer isso sem precisar pronunciar uma única palavra sobre o assunto. Rumpelstiltskin, enquanto personagem simbólico, representa o acordo que a gente faz quando está no pior momento, o acordo com o próprio desejo não examinado. Existem nas histórias folclóricas inúmeros seres que fazem esse papel. O demônio que aparece na encruzilhada, o espírito que concede desejos com armadilha embutida, o anão que faz contratos com letra miúda. Todos esses arquétipos têm em comum a mesma função narrativa: mostrar o que acontece quando a gente age a partir de uma necessidade emocional sem dar ao pensamento crítico a chance de funcionar. Shrek assina o contrato de Rumpelstiltskin, porque naquele momento específico a vontade era maior do que a prudência. E o roteiro não o pune por burrice, o pune por reconhecimento, por se deixar ver, por mostrar, mesmo que por um segundo, o ponto exato onde era vulnerável. Rumpelstiltskin não é inteligente o suficiente para inventar essa vulnerabilidade. Ele só é esperto o suficiente para reconhecê-la. Quando ela aparece e agir depressa, há um símbolo visual que atravessa o filme de forma consistente e que é fácil de ignorar na primeira exibição: o livro de contos de fadas. No prólogo, vemos páginas de um livro de contos. Os personagens habitam essas páginas e a estrutura inteira de Shrek sempre é a de um conto de fadas específico, não a paródia bem-humarada dos contos que os filmes anteriores exploravam, mas um conto de fadas de adulto, do tipo que os originais de Grimm eram antes de serem suavizados para consumo infantil. Contos onde a lição é aprendida através da perda real, não de um susto passageiro, onde o protagonista tem que descer ao fundo antes de poder subir. A linha do tempo alternativa. Nesse contexto, é o inferno particular de Shrek. Um inferno feito não de tortura física, mas de ausência. A pior punição que o roteiro poderia imaginar para um personagem que passou 3 filmes aprendendo a pertencer a algum lugar. E alguém é um mundo onde ele nunca pertenceu a nada, onde é estranho em todos os lugares, onde ninguém ao redor tem nenhuma razão para se importar com ele além da utilidade imediata. É um vazio construído especificamente a partir de tudo que ele construiu, um negativo perfeito da vida que ele tinha. Fiona, na realidade alternativa, carrega um simbolismo próprio que merece discussão. Essa versão dela é, de muitas formas, a pessoa que ela teria sido se o mundo dos contos de fadas funcionasse da maneira que a maioria das histórias tradicionais espera que as princesas funcionem. Passiva, esperando para ser resgatada, pagando o preço da inação com uma vida de clausura. Só que Fiona, mesmo sem o resgate, recusou esse destino. Se libertou sozinha, tornou-se guerreira e carrega nessa liberdade conquistada na marra. Uma solidão que não sabe que é solidão porque nunca experimentou a alternativa. Isso é uma subversão elegante do arquétipo da princesa, que a franquia vinha trabalhando desde o primeiro filme. Shrek sempre brincou com o conto de fadas, pela ótica da paródia menos o ogro vira herói, a princesa vira ogra, o príncipe encantado é na verdade um vilão fútil, mas em Shrek para sempre, a subversão é mais séria. Mostra o que acontece quando uma mulher forte,
não tem ninguém ao lado que a veja como ela é, não enfraquece, ela menos ao contrário. Ela está no auge da força física e da capacidade de liderança, mas há um custo emocional que ela nem sabe que está pagando. E o roteiro o torna visível exatamente no momento em que Shrek começa a descrevê-la para ela mesma com os olhos de quem a amou, o burro e o gato de botas na linha do tempo alternativa. Representam, cada um à sua maneira, o que acontece com personagens de suporte quando removidos da narrativa que lhes dá propósito. O burro sem Shrek é pura energia sem direção, engraçado, caótico, mas fundamentalmente à deriva. O gato de botas sem aventura é preguiça e conforto levados ao extremo absurdo. Há algo quase filosófico nessa dupla. O que somos sem as histórias que nos definem, sem os laços que nos convocam a ser melhores do que seríamos sozinhos? O filme responde essa pergunta de forma clara. Somos versões menores de nós mesmos. Não piores, necessariamente, mas menores, menos desenvolvidos, menos realizados. A estrutura do beijo de amor verdadeiro, que a franquia usa desde o primeiro filme, ganha aqui uma camada que os filmes anteriores não tinham explorado. No primeiro Shrek, o beijo é uma descoberta menos Fiona. Descobre que é amada como Ogra. Shrek descobre que pode ser amado. No quarto, o beijo é um reconhecimento. Fiona não está descobrindo um amor novo. Está reconhecendo, no nível que vai além da memória consciente, que aquele sentimento que alguém está descrevendo para ela corresponde a uma lacuna que sempre esteve lá. É a diferença entre encontrar algo novo e encontrar algo que você perdeu sem saber que havia perdido. E essa distinção é, de certa forma, a declaração mais bonita que o roteiro faz sobre o amor de longa duração. Que ele não some com o tempo, mesmo quando a gente para de vê-lo. Que ele está inscrito nas pessoas de uma forma que persiste mesmo quando a memória não... Que o amor real deixa uma marca que uma linha do tempo alternativa não consegue apagar completamente. Shrek, para sempre, não é o filme mais profundo já feito sobre esses temas, mas é um filme honesto. E honestidade, numa franquia de animação, em seu quarto capítulo, é mais rara e mais preciosa do que parece. Quando os executivos da DreamWorks Animation se sentaram para analisar os números da estreia de Shrek para sempre nos Estados Unidos, o silêncio na sala deve ter sido desconfortável. O filme havia arrecadado 70,8 milhões de dólares no seu fim de semana de abertura, menos um resultado que, para qualquer outra produção de animação, seria motivo de festa. Mas Shrek não era qualquer produção de animação. O segundo filme havia estreado com 108 milhões de dólares em 2004. O terceiro, apesar de toda a recepção morna da crítica, havia aberto com 121 milhões em 2007, comparado a esses números. 70,8 milhões era uma queda considerável e os analistas de mercado não perderam tempo em apontar isso. O orçamento de produção havia sido de 165 milhões de dólares, sem contar os custos de marketing, que, para um lançamento dessa escala, costumam adicionar outros 100 a 150 milhões ao total. Então, no fim do primeiro fim de semana, o filme ainda estava longe de qualquer lucro real. A imprensa especializada em bilheteria começou a circular a pergunta: será que a franquia havia finalmente chegado ao limite do que o público estava disposto a consumir? A resposta veio nas semanas seguintes, e foi um retumbante não. Shrek, para sempre, tinha uma resistência de público que os números de abertura não previam. Ele não caiu em velocidade normal, semana a semana. As famílias continuaram indo. O boca a boca funcionou melhor do que o marketing havia funcionado. E quando os mercados internacionais entraram em campo, Europa, Ásia, América Latina, os números explodiram
de uma forma que transformou completamente a narrativa financeira do filme. No Brasil, o filme foi um dos lançamentos de animação mais comentados do segundo semestre de 2010, com as salas de cinema em 3D sempre cheias nas primeiras semanas no total mundial. Shrek, para sempre, arrecadou 752,6 milhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, foi o quinto filme mais lucrativo de 2010, globalmente, num ano que incluiu Toy Story 3 com mais de 1 bilhão, Alice no País das Maravilhas de Tim Burton com 1 bilhão também, e Harry Potter e as Relíquias da Morte com mais de 976 milhões. Ficar em quinto lugar nesse grupo não é vergonha nenhuma, menos é, objetivamente, um resultado extraordinário dos 752 milhões totais. A parcela doméstica americana foi de aproximadamente 238 milhões de dólares. O restante, menos mais de 500 milhões, veio dos mercados internacionais, o que revelava algo importante sobre a natureza global da franquia Shrek. O Ogro Verde havia se tornado um personagem genuinamente universal, compreendido e amado em culturas completamente diferentes, com referências de humor e emoção que atravessavam barreiras linguísticas e culturais, de uma forma que poucos personagens de animação conseguiam fazer com a mesma consistência. A recepção crítica, por sua vez, foi o reflexo de uma divisão que percorreu todo o ciclo de vida do filme. No Rotten Tomatoes, Shrek para sempre terminou com 58% de aprovação dos críticos, exatamente a metade dividida, com o número exato na fronteira entre aprovação e reprovação. O consenso da plataforma descrevia o filme como mais divertido e mais envolvente emocionalmente do que o terceiro capítulo, mas ainda assim, longe do brilhantismo dos dois primeiros. Era uma avaliação justa, na verdade. Não havia ali nem rejeição completa, nem entusiasmo irrestrito. Havia o reconhecimento de que o filme havia feito algo genuinamente melhor do que seu antecessor imediato, sem chegar ao nível dos clássicos da franquia no Metacritic. O filme registrou 58 pontos, sobre 100 menos, curiosamente, o mesmo número do Rotten Tomatoes, o que raramente acontece e sugeria uma convergência real de perspectivas entre os críticos de diferentes publicações. O CinemaScore, que mede a reação imediata do público nas salas de cinema na noite de estreia, menos foi de A, o que demonstrava que as pessoas que iam ao cinema para ver o filme saíam satisfeitas. Era uma dicotomia clássica do tipo críticos divididos, público satisfeito. Isso, combinado com a performance internacional sólida, definia bem o perfil de Shrek para sempre como produto cultural. No IMDb, o filme encontrou seu patamar ao longo do tempo em torno de 6,3 pontos, menos abaixo dos 7,9 do primeiro Shrek e dos 7,3 do segundo, mas consistente com a posição de quarto capítulo de uma franquia que o público havia aprendido a avaliar com metro específico. Não era o melhor Shrek, mas era, na avaliação da maioria, significativamente melhor que o terceiro na temporada de premiações. Shrek para sempre recebeu, ao todo, 3 indicações em diversas cerimônias, com uma vitória registrada no Annie Awards, a premiação mais importante da indústria de animação. Organizada pela ASFA Hollywood, o filme recebeu 5 indicações, incluindo categorias técnicas como iluminação e simulação de personagem, além de categorias criativas. Criativas não ganhou o prêmio principal, que naquele ano foi para produções concorrentes, mas as 5 indicações eram o reconhecimento da indústria de que tecnicamente e artisticamente o filme tinha entregas de alto nível. Não concorreu
ao Oscar de melhor filme de animação naquela temporada, num campo extremamente competitivo dominado por Toy Story 3, que levou a estatueta com facilidade. Mas o legado de Shrek para sempre não se mede apenas em bilheteria e troféus. Há uma dimensão cultural mais ampla que o filme ocupa menos, e ela é mais complexa e interessante do que os números sugerem. Para começar, o filme funciona como um encerramento de uma era. Quando foi lançado, a DreamWorks o posicionou explicitamente como o capítulo final da jornada de Shrek, a conclusão de uma história que havia começado em 2001, com um ogro solitário que não queria nada além de ter o pântano de volta. Que essa história terminasse com aquele ogro, percebendo que o pântano cheio de família e amigos é infinitamente melhor do que o pântano vazio que ele pensava querer, era uma conclusão narrativa, limpa e emocionalmente satisfatória. O filme também marcou o fim de um ciclo específico na história da DreamWorks Animation. A franquia Shrek havia sido o pilar central do estúdio por quase uma década. Havia financiado outros projetos, estabelecido o modelo de negócios, construído a reputação da DreamWorks como alternativa real a Pixar, com Shrek para sempre servindo como ponto final. O estúdio precisava encontrar novos pilares e, nos anos seguintes, isso se traduziu em apostas como Como Treinar Seu Dragão, que cresceu para se tornar a nova franquia âncora da companhia. Shrek para sempre também tem um lugar específico na história da franquia, quando vista de trás para frente. Os anos que se seguiram ao lançamento viram o crescimento enorme do Gato de Botas como personagem independente. Em 2011, Antônio Bandeiras estrelou o Gato de Botas, um spin-off que arrecadou 554 milhões de dólares mundialmente e foi indicado ao Oscar de melhor filme de animação. Esse spin-off foi possível, em parte, porque Shrek para sempre reafirmou o valor da franquia como universo, mostrou que havia público e afeto suficientes para sustentar histórias além do ogro principal. Anos depois, em 2023, o Gato de Botas ganhou uma sequência menos o Gato de Botas 2, O Último Pedido, que se tornou um fenômeno crítico e comercial inesperado, recebendo aclamação generalizada e reacendendo o interesse do público na mitologia do universo de Shrek. Isso levou diretamente ao anúncio oficial da DreamWorks de que um quinto filme de Shrek está em produção, com previsão de lançamento nos próximos anos. A franquia que Shrek para sempre havia encerrado estava 15 anos depois, sendo reaberta com mais entusiasmo do que nunca. Há uma ironia bonita nisso tudo que vale a pena nomear. O filme que foi feito para ser o ponto final acabou sendo, na longa perspectiva da história da franquia, mais um ponto de inflexão. A história de um ogro que aprendeu a valorizar o que tinha continuou sendo contada, porque o público continuou querendo ouvi-la. Porque Shrek, esse personagem improvável, criado a partir de um livro infantil de William Steig e transformado em fenômeno global pela DreamWorks, tem algo que resiste ao tempo de uma forma que vai além da nostalgia. Ele fala sobre pertencimento, sobre identidade, sobre a distância entre quem somos quando estamos sozinhos e quem nos tornamos quando estamos rodeados de pessoas que nos amam, sobre o medo de ser engolido por uma vida boa, sobre a coragem de reconhecer esse medo e escolher, mesmo assim, a vida boa. Shrek para sempre não é o filme mais perfeito da franquia. Tem ritmo irregular em certas transições do segundo ato. Tem momentos em que o humor de bastidor da DreamWorks, aquelas referências rápidas de pop culture que envelhecem com velocidade, parece levemente forçado. Tem uma resolução que chega depressa demais depois de uma construção tão cuidadosa, mas tem coração. Um coração de adulto, do tipo que a maioria dos filmes de animação evita, porque é mais arriscado, mais difícil de calibrar, mais fácil de errar
E a escolha de colocar esse coração num quarto filme de franquia, quando o caminho mais seguro era simplesmente entregar mais do mesmo, diz muito sobre o que a equipe criativa acreditava que ainda havia de honesto nessa história para contar. Um ogro que tinha tudo, perdeu, lutou para recuperar e voltou a casa. Diferente do que havia saído, não mais forte, não mais poderoso, não mais heróico no sentido clássico, apenas mais consciente, mais grato, mais capaz de ver o valor do que tem sem precisar perder de novo. Para lembrar, é uma história simples, e é exatamente por isso que ela continua valendo a pena ser contada.